produção literária é uma forma de perpetuar conhecimento, alimentar sonhos, aprender e conhecer outras realidades. Tem o poder de transformar pensamentos e maneiras de viver e de nos fazer viajar na nossa própria imaginação. Cruza-se com outras manifestações artísticas, como o teatro, a música e o cinema. No episódio de hoje, vamos falar sobre literatura, a arte das palavras. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. É um programa para falarmos sobre cultura e artes de forma simples e rápida, realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da Comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. A literatura, enquanto arte literária, é uma forma de expressão artística e cultural escrita com mérito estilístico e estético. Seja em prosa ou em verso, é uma arte que nos permite retratar e entender histórias, pensamentos, adquirir e transmitir conhecimentos. O seu suporte preferencial, mas não único, são os livros. Apesar de se saber que, ao longo do tempo, se perdeu grande parte da produção literária das civilizações antigas, há vestígios que sugerem a sua presença vários milénios antes do nascimento de Cristo nas civilizações egípcia, suméria, chinesa, indiana e grega. São exemplos disso o Livro dos Mortos, da civilização egípcia, os Vedas, da civilização indiana, a Epopeia, da Mesopotâmia, a Arte da Guerra, da civilização chinesa, Ilíada e Odisseia, de Homero, e a República, de Platão, da civilização grega. A produção literária ocidental foi retomada no Renascimento, depois do interregno artístico já conhecido da Idade Média. Como já falámos em episódios anteriores, no Renascimento é recuperado o conhecimento das civilizações antigas para lhe dar continuidade. A literatura reflete as características da época, o antropocentrismo, o humanismo, a racionalidade e o individualismo. Uma das obras mais conhecidas do Renascimento é A Utopia, de Thomas More. Com este livro, More cunhou o termo utopia, que significa o não-lugar, expressão que considerou adequada para a sociedade perfeita que descreve na sua narrativa. Dom Quixote de La Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, é também uma obra importante desta época, em estilo novela, considerado por muitos como o expoente máximo da literatura espanhola. Em Portugal, é Luís de Camões o poeta mais célebre do Renascimento, principalmente consagrado pela sua epopeia nacionalista, Os Lusíadas. Durante o período barroco, a literatura refletiu a exuberância e exagero típicos desta época. O Sermão de Santo António aos Peixes, da autoria de Padre António Vieira, é uma alegoria desta época. A literatura do neoclassicismo, no século XVIII, fica marcada pelo Iluminismo, um movimento filosófico e intelectual que defendia o uso da razão para entender e solucionar os problemas da sociedade. Assim, a criação literária passou a refletir uma preocupação com a moralidade, a moderação e a ordem e surgiram novos géneros, como sátiras, melodramas, cartas, ensaios e jornais. É nesta época que nasce a enciclopédia. A linguagem utilizada passou a ser clara, sintética, nobre e gramaticalmente correta, por oposição ao barroco. Alguns autores relevantes desta época foram o inglês Alexander Pope e os franceses Montesquieu e Voltaire, entre outros. No final do século XVIII e início do século XIX, período conhecido como romântico e marcado pela Revolução Francesa, foram enaltecidos os valores nacionalistas e a glorificação do povo, o que se opôs ao iluminismo e ao racionalismo neoclássico. Assiste-se a um crescimento da burguesia, um novo público para a literatura que apreciava mais a emoção e o instinto em detrimento do intelecto. As ideias de liberdade e igualdade foram abraçadas pelos artistas e intelectuais. É assim mais comum nesta época os géneros romance e poesia. As temáticas da criação literária centravam-se em questões nacionalistas, heróis, lendas, mitos, tradição e na glorificação do povo, valorizando os sentimentos, paixões, revoltas e individualismos. Em Portugal, são escritores desta época Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Na Alemanha, destacou-se Goethe e na Inglaterra, Walter Scott e Lord Byron.
No final do século XIX e início do século XX, os padrões românticos começam a cair e a pluralidade de tendências, alimentada por grandes transformações sociais, tecnológicas, científicas e políticas, marca a criação artística e, por isso, também a literatura. A escrita torna-se mais clara, simples e direta. Os autores portugueses que se destacam nesta fase são Almada Negreiros, Miguel Torga e Fernando Pessoa. O naturalismo reflete-se em Portugal com Antero de Quental, Cesário Verde e Eça de Queiroz. O realismo e neorrealismo refletiam preocupações e pessimismo. São exemplos de autores deste estilo Aldous Huxley e Marcel Proust. José Saramago é um dos mais célebres autores portugueses no experimentalismo e realismo. Franz Kafka destaca-se no expressionismo. O existencialismo é visível na obra Mito de Sísifo. A literatura contemporânea, final do século XX e início do século XXI, caracteriza-se por um grande ecletismo, pelo concreto, pela realidade e temas do cotidiano, pelo experimentalismo, técnicas inovadoras, formas reduzidas, fantasia, preocupações com questões urgentes, como a globalização, a ciência, o ambiente e a guerra. E depois deste apanhado histórico muito resumido, vamos te dar algumas ferramentas para melhor compreender e analisar literatura. E sendo este um episódio sobre literatura, viemos visitar a Biblioteca Municipal Manuel Alegre. É importante ter em conta que a literatura se ramifica em muitos géneros e técnicas literárias. Poderás encontrar textos em prosa, ou seja, texto organizado em parágrafos, ou em poesia, texto organizado em versos com caráter estético e ou crítico. As grandes categorias literárias, que englobam vários subgéneros, são épico ou narrativo, lírico e dramático. Dentro do épico ou narrativo, encontramos o conto, novela, romance, epopeia, fábula, crónica e teatro épico. No lírico destaca-se a poesia lírica, ode, canção, soneto e elegia. No dramático pode-se considerar a comédia, tragédia, auto, farsa e sátira. E ainda existem outras formas, como a fantasia, ficção científica, erotismo, suspense, romance, nonsense e técnico. Para compreender a narrativa de um livro, convém ir além da simples leitura do texto. Em primeiro lugar, podes informar-te sobre o autor, a sua biografia e obra e sobre o livro que vais ler. Ler a sinopse, conhecer e compreender o género e técnica literária em que a obra se insere, irá ajudar-te. Procura também dados técnicos como informações sobre a edição, editora, local e ano da publicação e a sua estrutura a nível de capítulos. Procura perceber o enredo, o assunto principal sobre o qual o livro se desenrola, a duração da narrativa, a época, o ambiente social em que se insere e o espaço onde decorre a ação. Identifica as personagens quanto à sua relevância, se são principais ou secundárias e características. Percebe o tipo de narrador, ou seja, quem conta a história, se participa na ação ou não. Analisa a linguagem utilizada pelo autor, se é simples ou rebuscada, se é romântica ou mais direta, se é formal ou informal, se é culta ou não. Tenta entender se a narrativa discorre com naturalidade ou se é demasiado lenta ou rápida. No final da leitura, deves perguntar-te se valeu a pena ler esse livro, o que aprendeste, se o conteúdo foi claro, se te enriqueceu intelectualmente, se provocou reflexões e que impacto teve em ti a nível emocional. Como já abordado em vários episódios da primeira temporada, grande parte da população portuguesa não tem hábitos de leitura regulares. Esta tendência pode ser mitigada se o estímulo à leitura for desenvolvido em contexto familiar. As bibliotecas dispõem de serviços de empréstimo de livros para que nunca faltem opções para a leitura. Podes saber mais sobre este equipamento cultural no terceiro episódio da primeira temporada. A Biblioteca Municipal apresenta algumas sugestões de leitura para este final de ano. Aproveito a senda da comemoração do centenário do nascimento de José Saramago para recomendar a leitura de um dos meus livros preferidos do autor. Espero que este episódio tenha contribuído para aumentar o teu interesse por literatura. Antes de me despedir, deixo algumas sugestões culturais para as próximas semanas.
programação do Águeda é Natal 2022 inclui muitas opções. Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, Chefe Silva apresenta-se no ciclo Quinta às 7, no Centro de Artes de Águeda. No dia seguinte, o coro da Cruz Vermelha de Águeda apresenta o concerto Cantando o Natal, na Igreja Matriz da Borralha. O mesmo concerto será apresentado no domingo, dia 18, na Igreja Matriz de Barrom. No dia 17, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, haverá uma atividade para famílias, porque hoje é sábado. A Mala de Malaquias, o presente perfeito. No mesmo dia, às 15 horas, no Parque de Alta Vila, há Gnomes no Parque, uma atividade do Agite Lab que se repete nos dias 22, 23 e 26. E, à noite, o Luís Franco Bastos sobe ao palco do auditório do Centro de Artes de Águeda com o espetáculo Diogo. No dia 18, domingo, haverá um espetáculo musical no Centro de Artes de Águeda, Fica a Ver Estrelas. No dia 23, na Capela do Parque de Alta Vila, decorrerá um concerto de Thalita Caiola. No dia 26, decorrerá uma sessão de cinema para famílias no edifício Residências, no Parque de Alta Vila, onde será exibido o filme The Nightmare Before Christmas. Na terça, dia 27, também no edifício Residências, haverá uma sessão de leitura de contos tradicionais portugueses, atividade destinada a famílias. Poderás visitar a Fundação Dionísio Pinheiro para ver as suas novas exposições em formato tributo a Isadora Duncan, Pina Bausch e Josephine Baker. Vemo-nos no próximo episódio. E, se for o caso, bom Natal! Neste Natal, aproveita e oferece cultura. Sejam livros, bilhetes para espetáculos, discos, vinis, artesanato, telas ou fotografia. E aproveita e apoia o comércio local. Entretanto, aprende com pressa, mas desfruta com calma.